comigo a carta aos Hebreus e o capítulo 11, que se você quer falar ou saber sobre fé, não tem como você não passar por esse capítulo. Hebreus 11 diz assim, eu vou ler do 1 ao 3, diz assim o texto: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Até aqui. Se você está com a sua Bíblia de papel e você quer grifar, eu quero que você grife aí: pela fé entendemos, e que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Todas as coisas que hoje existem, que você vê, essa parede atrás de mim, esse plástico preto bonito balançando aqui, essa cadeira que você está sentado, todas as coisas que ora são visíveis para você. Observe que ele não está dizendo que as coisas que existem, porque você pensa, concreto, abstrato, né? A gente foi ensinado desde criança. Você acha que a agenda do anticristo ela está começando agora? Não. A agenda do anticristo ela começa na escola, quando a escola te ensina o conceito de concreto e abstrato. Que o concreto é o que existe, abstrato é o que não existe. O que você vê é concreto, o que você não vê é abstrato. E aí a sua mente foi sendo trabalhada, preparada para ser incrédula. A sua mente foi sendo formatada de maneira que você fosse trilhar o caminho da incredulidade. Mas observe que Hebreus está dizendo aqui que todas as coisas elas existem. E as coisas que nós vemos com esses olhos, as coisas que agora nós vemos, elas vieram daquilo que nós não vemos. Ou seja, tudo que é visível um dia existiu no mundo invisível. Tudo que agora existe veio de um mundo invisível. E da onde que veio? Da mente de Deus. E como é que passaram a existir? Pela palavra de Deus. É isso que o texto está dizendo. Deus pensou na pedra. A pedra não existia, então ele disse: haja pedra. Ele trouxe a existência do mundo invisível, ou seja, do mundo que agora vamos chamar de espiritual. Ele trouxe de um mundo espiritual, da dimensão espiritual. Ele puxou, e como é que ele puxou isso? Com o poder da palavra. Então tudo que agora é visível já existia no mundo invisível. Já existia quando era invisível, e é isso que o texto está dizendo. E essa certeza, essa esperança, nós temos que ter no nosso coração. A gente tem esperança em coisas tão surreais. A gente tem esperança que um dia a gente vai ganhar na loteria. A gente tem esperança de que um dia tudo num passo de mágica vai mudar. Mas você não consegue acreditar que há um Deus que mesmo que você não veja, Ele existe. Que mesmo que você não creia, Ele te ama. Que mesmo que você não o aceite, Ele te busca. A nossa esperança deve ser Jesus Cristo. A fé que precisamos desenvolver não é um pensamento positivo ou uma esperança vazia. A fé que precisamos desenvolver é uma fé que é uma convicção de um coração certo de que Deus irá responder, de que Deus irá chegar, e nós vamos falar um pouco disso mais à frente. Observe que eu quero te chamar a atenção no mesmo texto de Hebreus. Eu separei o texto e não botei a referência, mas eu quero ler para você. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo. Isso está em 1 Coríntios 2, não me falha a memória, mas está
e sim um Espírito que vem de Deus, para que conheçamos que por Deus nos foi dado gratuitamente isso. Disto também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais aos espirituais. Por que eu li isso? Porque para você desenvolver uma caminhada de fé, uma vida de fé, você precisa entender que você não pensa mais por aqui. Você não entende fé por aqui. Você não entende mais fé pelo seu raciocínio humano. Você entende fé pelo seu espírito. Aleluia. Paulo está dizendo aqui, não nos foi dado o espírito do mundo. Que é o espírito do mundo? É o espírito grego. É o espírito do pensamento racional. Ou seja, se eu juntar 1 mais 1, eu tenho 2. Mas Deus pode juntar 1 mais 1 e fazer 1 milhão. Mas eu entendo isso. Isso não é algo que vem na minha sabedoria. Isso não é algo que vem na minha lógica humana. Isso não é algo que eu recebo no meu espírito. Aliás, isso não é algo que eu recebo na minha mente grega. É algo que eu recebo no meu espírito. E para eu desenvolver uma vida de fé, eu preciso que o meu espírito receba essa mensagem da fé. E que o meu espírito, a partir de agora, domine sobre o meu entendimento. Que o meu espírito domine sobre a minha carne. Que o meu espírito domine sobre a minha alma. Entenda, você, eu, nós somos um espírito que tem uma alma e mora num corpo. A gente precisa sempre entender isso. Você é um espírito, você não é esse corpo. Nós vivemos um tempo em que as pessoas têm verdadeiro culto ao corpo, as pessoas fazem cirurgias plásticas sem precisar, as pessoas passam horas na academia sem precisar. Irmão, eu preciso passar horas na academia, mas eu garanto a você que eu não passo horas na academia. E olha que eu preciso. Mas tem gente, já viu, que o abdômen trincado, mas ele passa horas na academia. Ele quer fazer cirurgia plástica, porque para ele o invólucro, essa embalagem tem mais valor. Ele acha que ele é o corpo. Mas nós somos um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Ou seja, esse corpo, querido, é só o carro que o teu espírito usa para transitar em cima dessa terra. Porque sem ele, o teu espírito, volta a Deus. E um dia o teu espírito vai voltar a Deus. E o teu corpo vai ficar aí. Eu sempre penso nisso quando eu estou comendo aquela pizza. Faz sentido para você? Como faz sentido, né? Esse corpo vai ficar, o espírito que volta a Deus. Então, nós precisamos desenvolver isso. Eu sou um espírito, esse corpo, ele é um veículo, obrigado, é um veículo pelo qual o meu espírito vai se mover nesse mundo. Então eu recebo as coisas a partir da lógica espiritual. Eu recebo as coisas de um mundo invisível para o visível. Eu parto de um mundo espiritual porque eu sou um espírito. Eu parto das coisas espirituais porque eu sou um espírito. Ah, mas a matéria é contra. Não, eu sou um espírito. E eu vou viver essa realidade. Eu vou viver essa realidade. E é aí que a gente precisa receber essa mensagem. A fé não vem de racionalizar. Não vem de você desenvolver um pensamento positivo. Não, eu vou pensar positivo. Segunda-feira vai ser não. Eu tenho fé. Eu vou levantar segunda-feira. E eu vou quebrar tudo. Não importa se vai dar certo. Não importa se a porta vai estar aberta ou fechada. Não importa se eu vou ter emprego ou não. Eu vou levantar e eu vou para cima. Porque eu tenho fé. Aleluia. Essa é a questão. Não é um pensamento positivo. Não é um pensamento. A fé não é aquele empurrão que você dá no carro. Já viu? O teu carro você... Não ligou. Não ligou, aí você fala, vou dar um tranco. E aí você empurra o carro. O carro não pegou. Aí você empurra por um tempo, depois você cansa e fala, não vai pegar não, vou chamar o reboque. A fé não é esse não. A fé, você empurra o carro, não vai pegar não, vou continuar empurrando. Não vai pegar não, vou continuar empurrando. Aleluia.
Não vai pegar não, eu vou te levar empurrado até em casa. Isso aí. Isso é fé. É não desistir, é continuar. É bater até que a porta se abra. É confiar em Deus e confiar no que Deus tem. Tem um texto, Marcos 11, fala de um homem. Aliás, Marcos 11, antes de falar disso, eu quero falar de Marcos 11, 22. Marcos 11, 22, Jesus ele está falando sobre fé. E ele ensina sobre posição de fé. Ele diz assim, Marcos 11, 22. E Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus? Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que aquilo se fará, que diz, tudo que lhe disser será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, recebereis. O que Jesus está ensinando aqui? Posição de fé. Posição de fé, e é algo importante, e isso começa a conectar a nossa leitura inicial, nosso primeiro versículo que nós lemos. Jesus está falando, qualquer um que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ele diz a um monte, sai daí, se lança ao mar, e o monte obedece. E ele ensina o que é a posição de fé. Mais importante do que o monte, que aí você focou no monte, imediatamente você já pensa na montanha. Né? A sua mente já deslocou para o monte. A sua mente já desfocou, mas o mais importante nesse texto não é isso. O mais importante são os 3 passos que Jesus está dizendo. Posição de fé, ele diz, qualquer um que disser ao monte, ou seja, falar palavra, e no seu coração creio, ele vai receber, porque o monte vai pra. Então, falar, crer e receber. Posição de fé. Nós precisamos assumir essa posição de fé. E posição de fé passa por falar. Passa por você trazer a existência. Deus não criou, irmão, Deus não criou o mundo. Ele até poderia, mas ele não criou o mundo como o professor Xavier, né? Já viu como que os mais antigos, só os mais antigos vão lembrar, né? Tinha uma série antiga que Dina é um gênio, né? Quem lembra disso? Que ela franziu o nariz assim e as coisas aconteciam. Não é verdade? Os mais antigos aqui, não precisa disfarçar o riso, eu sei que você sabe dessa série, eu sei que você viu. Mas ela não falava, ela franzia o nariz e a coisa acontecia. E a gente acha que é isso, é um pensamento positivo que eu vou ter e... Deus sabe de todas as coisas. Irmão, Jesus está dando uma preciosa lição aqui. A posição de fé primeiro é falar, você declara. Deus criou o mundo pelo poder da palavra. Aleluia! Ele trouxe à existência as coisas pelo poder da palavra. Meu irmão, você quer que as coisas aconteçam na sua vida? Comece a trazer à existência as coisas pelo poder da palavra. Quando Deus criou o homem, Ele soprou no nariz do homem algo que estava de dentro dele. E eu não sei o tamanho disso que Ele soprou dentro do homem, mas é a própria essência de Deus. Significa que você tem a capacidade de trazer a existência, porque Pedro diz que em Cristo nós temos todas as coisas para a vida e para a piedade. Comece a abrir a boca. Comece a abrir a boca e trazer a existência. Comece a trazer à existência aquilo que você precisa. Posição de fé, começa a declarar. Fale até que o seu coração não duvide mais. Aleluia! Fale até que o seu coração não duvide mais. Porque quando você falar, quando o seu coração não duvidar mais, sabe o que Jesus diz agora? É só receber. Aleluia! Fale até que o seu coração não duvide. Fale até que você não tenha mais nenhuma dúvida. Fale até que você tenha certeza que Deus vai fazer. A palavra de Deus diz, fiel é aquele que fez a promessa. Ele é fiel. Aleluia! Deus, creio, Deus.
Vamos em frente, que eu falei que não ia demorar. Então, a fé ela é tão importante que uma das preocupações de Jesus acerca do futuro, Jesus tinha algumas preocupações acerca do futuro e ele tem uma preocupação acerca da volta dele. E ele faz uma pergunta: porventura retornando o Filho do Homem? Ele não se preocupou se ele ia achar crente na terra, ele não se preocupou se ele ia achar judeu na terra, ele não se preocupou se a terra ia ainda ter camada de ozônio ou não, ele não se preocupou com nada disso. Ele falou: será que quando o Filho do Homem voltar à terra, ele vai encontrar fé? Entenda, a agenda desse mundo, a agenda do Deus desse século, a agenda do anticristo, ela passa por atacar a sua fé, porque ela sabe que a sua fé é uma fagulha do próprio Deus dentro de você. Não permita esse ataque. Não permita esse ataque. Às vezes nós entramos em um paradoxo, né? Você fala: não, mas eu tenho que ter fé, mas eu não tenho fé. E isso me lembra a história daquele pai. Aquele pai, ele tinha um filho e aquele filho estava endemoniado e aquele filho se lançava no fogo, se lançava na água toda vez que ficava endemoniado. E aquele pai, em desespero, traz aquele filho para os discípulos de Jesus expulsarem aquele espírito imundo. Mas os discípulos de Jesus, eles não conseguem expulsar aquele demônio. E aí está uma discussão e Jesus chega. Você pode, depois de conferir isso, está lá, não vou ler a história toda, mas você pode ir lá e ler no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, fala dessa história. E Jesus então chega e as pessoas dizem: ele diz: olha, eu trouxe meu filho para os seus discípulos expulsarem o demônio, mas eles não conseguiram. E Jesus fala: vocês não têm fé. Porque a fé também expulsa demônio. A fé também expulsa aquilo que precisa ir embora. As coisas que precisam ser tiradas da sua casa, elas vão sair, irmão. É a fé que vai espancar elas e botar para fora. Aleluia. Então dê uma surra de fé no seu problema. Aleluia. E aí Jesus pergunta para aquele pai, e aquele pai diz: Jesus, olha, se você puder, ajuda meu filho. E Jesus pergunta: se posso? Aleluia. E Jesus pergunta: você tem fé? E aí ele dá uma declaração paradoxal, né? Paradoxo é quando uma ideia se contrapõe à outra. Ele diz: eu tenho fé. Aí depois fala: mas ajuda-me na minha incredulidade. E às vezes a gente fica diante desse paradoxo. A gente diz: eu tenho fé. Mas eu não acredito. Jesus, toma aqui um problema. Não, me dá aqui que eu tenho uma ideia bacana para resolver. A gente, né, canta no domingo: abro mão do meu sonho, abro mão de tudo por ti. Aí no domingo seguinte está cantando: restituo, eu quero de volta o que é meu. Você fica em paradoxo, você não sabe se você entrega ou não entrega, se você tem fé ou não tem fé, se você se movimenta, se você não se movimenta. Você fica num paradoxo, mas entenda, isso é perfeitamente normal, porque a nossa mente, ela é condicionada para isso. Se você disser para uma criança, fala: olha, aquela pessoa ali está doente, se você for lá e orar por ela no nome de Jesus, ela vai ser curada. Aquela criança, ela não tem dúvida, ela vai lá e ora. E eu tenho que pregar rápido que vai começar a chover, né? Jesus, segura a chuva. Meia hora. Sem vento. No nome de Jesus, sem vento. No nome de Jesus, meia hora. Embora eu não seja a melhor pessoa para fazer essa oração. Melhor não. Geralmente quando eu oro para segurar a chuva vem. Mas deixa eu me apressar aqui. Mas então, o que acontece? Você precisa, porque convencer o seu coração, convencer a sua mente, existe. E eu deixa eu adiantar bastante qual o problema. Existe, Paulo fala que a fé ela é um combate. 1 Timóteo 6,12, ele diz: combate ou milita a boa milícia da fé. Uau. Combata o bom combate da fé. A fé ela é um combate. E o primeiro combate, ele se dá na mente. A nossa mente natural, eu já falei disso.
A nossa mente natural não aceita isso. Mas observe aqui, Romanos no capítulo 4, versículo 18, diz que Abraão esperou contra a esperança. Ele creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo Deus havia prometido a ele. Deus prometeu que ele seria pai de muitas nações e ele já estava velho, 99 anos. Sara já estava velha, ou seja, aos olhos naturais nada poderia acontecer. Mas o texto de Romanos diz, ele creu contra a esperança. Ele creu contra isso. Então não abra mão de crer, mesmo que a situação seja terrível. Combata o bom combate da fé. Então o primeiro nível de combate é na mente. O segundo nível de combate é contra a nossa visão, ou seja, aquilo que nós estamos vendo. O texto desculpa, eu pulei, o contrário. 2, nós combatemos contra o nosso sentimento, nossos sentimentos. O segundo nível de combate da fé é contra os nossos sentimentos. Pedro recebe uma palavra, ele está no barco, no meio da tempestade, Jesus aparece, ele diz, Senhor, se for você, manda eu ter ir contigo. E ele fala, vem! E Pedro então se levanta e vai. E aí Pedro está cheio de fé e está andando em cima da água, fazendo algo que era impossível. Ele ganhou a primeira batalha, mente, levantou e foi. Mas a segunda batalha ele perdeu, porque diz o texto que, vendo o vento e as ondas, ele teve medo. E aí o medo, sabe o que fez? Afundou ele. O medo mina a sua fé. Os seus sentimentos podem minar a sua fé. Então não perca o combate para os seus sentimentos. Não deixe que os seus sentimentos influenciem a sua fé. Não deixa. Ande sem medo. Descansa no Senhor. Aí olha aqui, Hebreus 4:3. A Bianca já falou disso, mas eu vou falar de novo. Nós, porém, que cremos, diz lá Hebreus 4:3, entramos no descanso do Senhor. Aleluia! Aleluia! Quando você crê, você tem descanso, não deixa os seus sentimentos. Já viu quando você está ansioso? Tem aquela conta para pagar, tem aquela conta para pagar, não vou dormir. Meu Deus! Então você acorda de madrugada e pensa naquilo, mas quando você crê, você entra no descanso do Senhor. Você entra no descanso do Senhor. Depois eu não vou parafrasear o meu pastor, eu não tenho tempo para falar sobre o descanso do Senhor, mas depois a gente vai falar sobre o descanso do Senhor. E o terceiro nível de combate é contra a nossa visão. Hebreus 11:27 diz que pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquilo que é invisível. Amém. O terceiro nível, e vou parar aqui nesse terceiro nível, é contra aquilo que você vê. 12 homens saíram para espiar a terra que Deus tinha prometido. E 10 deles voltaram e falaram, olha, é terrível, é gigante, é cidade fortificada. Nós, aos olhos dele, nós olhando para ele, nos sentimos como inseto, e se eles olhando para a gente, nós éramos insetos. Foi essa a mensagem que os caras trouxeram. E o povo chorou a noite toda em desespero. Havia gigantes e tal, a terra é boa, mas não dá. A visão deles acabou com a fé. Mas 2 voltaram e não permitiram que a visão deles... Eles disseram, olha, a sorte dos gigantes abandonou eles, porque se Deus nos prometeu aquela terra, vamos para cima deles, vamos acabar com eles. Eles não permitiram que a visão deles tirassem deles a fé e a promessa que Deus tinha feito. Moisés, ele sai do conforto do Egito, do conforto do faraó. Ele sai, e diz o texto de Hebreu, como quem vê o invisível. Ande como quem vê o invisível. Ande como quem vê aquilo que ninguém mais vê. Aos olhos dos outros pode ser loucura, mas você está crendo na promessa que recebeu. Então visualize essa promessa e ande nessa direção. Ande firme, não abra mão, ganhe o combate da fé, permaneça firme, foque nisso. Seja como Jó 19, Jó está numa situação terrível, todos nós conhecemos a história de Jó, mas no capítulo 19, ele diz um dos versículos mais lindos da Bíblia, ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e mesmo depois de consumida a minha carne, porém eu o verei. Aleluia!
Para aqueles que afrontam a sua fé, atacam a sua fé, responda como Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Não seja aquele que empurra o carro, desiste e chama o reboque. Querido, empurre o carro e diga para ele: você vai funcionar. E se você não funcionar, eu vou te empurrar até em casa, mas você vai. Amém. Tome uma posição de fé. A gente vai continuar falando de fé, mas por hoje, Deus abençoe. Abra rapidamente a sua Bíblia. Hoje é primeiro domingo e nós temos Santa Ceia. 1 Coríntios, no capítulo 11.